Olá, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma entrevista com professor, né, formado em Direito, Ciências Contábeis, né, já foi deputado estadual de Santa Catarina, né, no ano entre 2003 a 2006, eleito prefeito duas vezes pelo município de Brusque, né, uma em 2008 e outra em 2012, e eu comecei agora a fazer uma pesquisa sobre a migração para Brusque, né, a questão do pessoal do Norte, Nordeste, que vieram para cá aproximadamente dos anos 80, 90, né, tenho lido bastante sobre a história de Brusque, tem um livro aqui da professora Rosmar Gretz, né? Visitei Casa de Brusque, e temos um tema já contemporâneo, né? Que é a questão da migração. Brusque surgiu através da imigração, né? Dos imigrantes europeus, e temos esse tema mais contemporâneo que, na minha visão, tem relevância. O que é que o senhor acha disso, prefeito? Comissão, primeiramente, obrigado por essa oportunidade de estar conversando contigo. É um tema muito, muito importante, porque ele diz respeito, certamente, à maioria da população de Brusque. Certamente hoje, eu não tenho os dados do momento, mas certamente a maior parte da população hoje de Brusque não é nativa, é migrante. E a relação que guarda o migrante com o imigrante é que ninguém sai da sua terra, né, se não for em busca da felicidade, for em busca de algo melhor, se não for em decorrência de situações que estejam vivendo talvez não tão agradáveis na sua terra e que buscam encontrar felicidade em outros cantos. Foi assim com os imigrantes italianos, os alemães, poloneses que vieram para a nossa região, e é assim com os migrantes também. É um tema que a gente está muito ligado, te confesso, desde os tempos da minha juventude, né? Na época, nos anos 90, nós criamos aqui em Brusque o Centro de Direitos Humanos, uma entidade, uma ONG do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e uma das primeiras iniciativas do CDH, que funciona até hoje em Brusque, nós fizemos uma pesquisa sobre a migração em Brusque, uma pesquisa em loco, né? 100% de alguns bairros. O bairro Poço Fundo, por exemplo, foi um bairro que nós pesquisamos à época. E porque aquele fenômeno estava, digamos, mexendo com a comunidade local, muitas vezes por preconceito, xenofobia, né, de gente que vem de fora. Muitas vezes o nativo tem restrição, acha que vai perder os espaços. Então a gente foi investigar esse tema e a gente percebeu que, de fato, o principal motivo pelo qual o migrante escolhe Brusque é porque veio alguém primeiro, um parente, um amigo, o parente e o amigo chegou na cidade, logo encontrou uma realidade diferente da realidade de onde veio, especialmente no que se refere à questão de emprego, e daí mandou o recado: pode vir que é bom. E daí os outros parentes, amigos vieram também. E a gente teve vários períodos. Nós tivemos inicialmente uma migração muito forte do Paraná, depois do Rio Grande do Sul, e depois foi subindo, né? Uma migração depois muito forte da Bahia, e agora nós temos uma migração também de outros estados do Nordeste, mas também do norte do país. É muito comum a gente ver povo do Amazonas morando aqui. Eu, por exemplo, tenho alunos na faculdade do Amazonas. Então, nós temos pessoas do Brasil inteiro morando em Brusque nesse momento. Importante isso que o senhor acaba de citar, né? Eu também leciono em salas do ensino fundamental e médio, e todas as salas a gente observa pessoas que não são originária da europeu, né? Que veio inicialmente para cá, e que a gente encontra norte, nordeste do Brasil inteiro, né? Do Acre, do Amazonas, do Pará, do Piauí. Então nós temos um Brasil dentro de Brusque, né? A gente pode comparar, prefeito,
com o estado de São Paulo, a cidade mesmo de São Paulo, que teve uma forte migração do Nordeste, e hoje, né, além dessa migração no nosso próprio país, tem pessoas que vêm também para Brusque do Haiti, né, da Venezuela, que é um caso mais recente, são mais recentes também, né, e a gente não deixa de fugir desse tema contemporâneo também, né. A gente pode comparar também com São Paulo, que é uma diversidade cultural, né, e com Brusque. Eu vejo que sim, porque uma característica semelhante, tipo, guardadas as devidas proporções em relação ao tamanho e à quantidade de pessoas, mas São Paulo oferece emprego. Brusque oferece muito emprego, né? Então, essa questão liga as duas cidades, e esse é o principal motivo do interesse das pessoas, né? Até é importante nesse aspecto, Robson, porque ninguém vem para cá, né? Ou 99,99% das pessoas que vêm para cá, as pessoas vêm em busca de emprego, em busca de felicidade, né? O migrante, a pessoa que chega, não vem para, como muitos dizem, vagabundear, viver às custas dos outros, enfim, né? As pessoas vêm em busca da felicidade, e quando chegam em São Paulo ou chegam em Brusque, conseguem empregos. Lógico que os empregos, eles, na maior parte das vezes, eles pagam salários maiores do que essa pessoa ganhava lá na sua cidade de origem, lá no interior do Piauí, no Maranhão, né, lá no interior do Acre. Só que, ao mesmo tempo, quando passam a viver aqui, elas percebem que também existe um custo de vida e que elas precisam pagar aluguel, que elas precisam pagar o ônibus para se deslocar. E outra dificuldade da cidade é o transporte coletivo, isso há muito tempo, né? As pessoas têm dificuldade dessa locomoção, então, assim que possível, a pessoa já investe a sua graninha numa moto ou num carrinho para poder se locomover na cidade. Mas eu sempre procuro destacar a importância desse fluxo migratório nos diversos momentos da história para a nossa cidade. Eu acho que isso faz bem para Brusque, eu acho que isso faz bem para as cidades, porque isso faz com que haja uma troca cultural, né? Hoje, não é incomum a gente andar pela cidade e ver barraquinha vendendo vatapá. Ora, né? Quando que se imaginou que lá uns 40 anos atrás, que um dia isso ia ter ponto de venda de vatapá ou outros pratos, né, na nossa cidade. Então, há uma troca cultural, há um intercâmbio cultural, há uma troca de conhecimentos, e eu acho, né, que com isso todo mundo cresce. Cresce quem escolhe a cidade e cresce quem estava aqui com essas informações todas. Mas também a gente não pode destacar que ainda existe, e isso eu falo até por informações colhidas dos próprios migrantes, especialmente, ainda um preconceito, né? A população, mesmo a população que foi migrante um dia, mas que hoje já se considera, digamos, da cidade, muitas vezes essa população também é preconceituosa em relação a outros fluxos, a outras pessoas que chegam aqui de outras regiões, né? Antigamente, quando o fluxo migratório do Paraná foi muito forte, paranaense virou um adjetivo, naquele momento, pejorativo ou depreciativo. O cara é paranaense. Opa, se o cara é paranaense, já quando se falava em paranaense, já estava carregada essa expressão de uma carga negativa, né? E então, e hoje essa carga negativa, a gente ouve também, ele é baiano, ele é do norte, ele é isso, ele é aquilo. Então, primeiramente, se joga rótulos negativo no peito do migrante, né? E daqui a pouco nada daquilo se confirma, né? Então, eu acho que é algo que é necessário ser muito trabalhado, né? Tu és professor do ensino médio, né? Eu sou professor universitário, e acho assim que é uma missão nossa nas escolas, mas também é a missão nas igrejas, a missão da própria sociedade, trabalhar essa questão do preconceito, né?
e trabalhar também o aspecto da civilidade, da gente receber bem as pessoas que chegam. Cara, se tu chega na minha casa, eu vou te tratar com decência, eu vou te receber com dignidade, né? E eu acho que essa tem que ser a postura nossa, enquanto seres humanos, né? A gente, na última campanha, de forma especial, eu fui candidato a prefeito também em 2020, e a gente tinha lá uma proposta da criação, né, de um centro de acolhimento ao migrante na cidade, de um espaço onde as famílias poderiam chegar, elas seriam orientadas dos pontos da cidade onde seria possível, de repente, locação, vagas de emprego, onde a população pudesse estar levando, às vezes, roupa, colchões, móveis que não utiliza mais, e que, de repente, para famílias que chegassem, fosse importante para fazer um aparelhamento de uma estrutura mínima naquele instante da chegada, né? Eu acho assim que é uma proposta que Brusque precisa olhar com carinho. Muito bem. E o senhor tocou num assunto muito importante, né, chamado cultura, né? O senhor falou dali o exemplo da barraquinha de vatapá, né? Não querendo puxar sardinha para o senhor, mas eu lembro que Brusque foi muito forte culturalmente durante o seu mandato, né? E será que foi só a pandemia que fez com que essa cultura desaparecesse, ou tem outra coisa por trás, né, da questão cultural em Brusque, né? A gente lembra ali do Centro Cultural, que era bastante ativo, né? Foi só a pandemia, prefeito, ou tem outros motivos ali que fez com a questão da cultura brusquense, as demais culturas se misturassem, fosse fomentada essa cultura? É só questão pandêmica ou tem outros fatores? Robson, que bom essa tua colocação, essa tua provocação, né? Eu tenho certeza que isso é estilo de governo, isso é jeito de governo, são prioridades de governo. Eu tenho certeza que durante o período que eu tive a honra, o orgulho, a satisfação de ser prefeito dessa cidade, a cultura ela tinha sua relevância como política pública, né? Porque uma das primeiras ações nossas, nós criamos a Felicitar, que ela era a festa das etnias. Então, a gente procurava ali na Felicitar, a gente procurava destacar manifestações artísticas de tudo quanto é canto do Brasil e também desses países que foram importantes na imigração, mas também a culinária de outros países. A gente procurava também a gente procurou retomar as comemorações do Carnaval na cidade, e o Carnaval já foi forte em Brusque em outros tempos, né? E a gente procurou criar, assim, inspirando-nos naqueles bonecos de Olinda e criando a cada ano também aqueles bonecos gigantes, mas de figuras, digamos, folclóricas aqui da nossa cidade. Mas não foi só isso. A gente investiu também nessa cultura, digamos, erudita, né? A gente deu um tratamento para as esculturas que estavam amontoadas, nós demos continuidade à ideia do Parque das Esculturas, a gente criou um roteiro das esculturas, as obras que, segundo uma comissão, elas não foram selecionadas para permanecer no parque, nós idealizamos a Rota 66, onde 66 esculturas estariam dispostas por diversos lugares da cidade, porque nosso objetivo era criar um roteiro cultural por toda a cidade, né? E essa rota a gente não conseguiu continuar pela forma absurda com que o meu mandato foi interrompido, e os sucessores que vieram, eles descaracterizaram esse projeto, mudaram totalmente esse projeto, retiraram as esculturas dos bairros e vão centralizar hoje num outro projeto, ali próximo do pavilhão da FENARRECO. Nós iniciamos também no nosso período, Robson, o estímulo à questão do Fundo de Cultura, né? Nós tínhamos um valor anualmente, que nós depositávamos e fazíamos uma seleção com os artistas locais para que eles pudessem produzir a sua cultura e recebessem por isso.
A gente procurava ter nos espaços, por exemplo, nos encontros da melhor idade, nas tardes de reunião dos idosos, no pavilhão da FENARRECO, nós tínhamos as bandinhas locais, que era uma forma da gente garantir o sustento daqueles músicos, porque eles recebiam cachê, eles não iam lá tocar porque eram meus amigos, vai lá na minha casa tocar, enfim, o pessoal gosta de ti. Não, eles eram remunerados. A gente criou o Festival de Inverno, né, que era um momento lindo de utilização também dos artistas da cidade, dos artistas da região. Trazíamos também espetáculos estaduais e nacionais para a cidade, porque isso é importante, essa troca, né? Então, assim, eu mencionei aqui algumas iniciativas, e me parece que essas iniciativas, a maior parte delas foi dissipada, né? Não acontecem mais, a maior parte, e, como te falei, isso tem a ver não com pandemia, porque isso parou bem antes da pandemia, e é lamentável. A gente criou também os desfiles de Natal, Cidade Natal, naquele período do final de ano, os desfiles e muita produção também cultural. A gente estimulou as nossas artesãs, os artesãos de Brusque, a criarem uma associação. Criamos um espaço específico para o artesanato na Praça da Cidadania, né? E havia o estímulo também para as feiras de produção, para as feiras de comercialização desses produtos. Qualquer evento que nós realizávamos no pavilhão da FENARRECO estava assegurado, estava garantido o espaço para os artesãos e artesãs de Brusque para comercializarem os seus produtos. Então, assim, a gente procurou fazer a cultura, lógico, é importante para o entretenimento, para levantar a autoestima, para o lazer, mas a cultura, ela tem um potencial econômico também, né? Ela é geradora de renda, ela é geradora de trabalho. Então, todas essas dimensões a gente procurava trabalhar no momento em que a gente elaborava uma política pública para a área da cultura. É verdade que o senhor falou, a cultura, além de ser enriquecedor para o conhecimento, né, pedagógico, educacional, ela desenvolve a economia, né, porque a pessoa vai lá, faz um bico de bartender, de garçom, né, eu trabalho com som, eu vou trabalhar numa produção em alguma coisa, né, eu sou DJ, né, incentiva também as pessoas que têm esse dom de cantar, de tocar, e entre outros, né, o pessoal do artesanato também. Tem uns que vivem disso, tem outros que fazem como um hobby, ganham um dinheirinho, e é muito, muito interessante essa questão, né? Já tocando nessa questão que a gente já está, né, cultural, e que se perdeu, né, foi dissipado, como o senhor mesmo citou, né? E aqui em Brusque, qual é o seu panorama, né, atual de Brusque, né? O senhor já tem essa experiência de deputado, de prefeito, né, de educador, podemos dizer assim. E o panorama geral de Brusque, qual é a sua visão? Lógico, eu estou assistindo a tudo que está acontecendo nesse momento, né? Mas tudo isso me incomoda muito, né? Lógico, a gente tem que respeitar o voto que as pessoas deram, né, nas eleições após o nosso governo. A gente respeita a democracia. Entretanto, os governos que vieram após 2015 são governos que estão comprometidos, no meu ponto de vista, Robson, com os financiadores das campanhas deles. Eu vou usar uma expressão muito forte, mas eu acho assim que o atual governo, especialmente, é um serviçal de empresários poderosos que tem na cidade. O que é feito na prefeitura antes tem que ser buscado a bênção numa certa empresa da cidade, né? E acho isso muito ruim. Acho muito importante a cidade ter grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, porque graças à existência das empresas, nós temos as pessoas que vêm para cá, que conseguem encontrar felicidade, as pessoas que moram aqui conseguem os seus empregos, a economia roda, né? Mas todo mundo é importante na formatação de uma cidade. Eu digo assim, especialmente quando a gente era criança, a gente ganhava às vezes aqueles quebra-cabeças dos nossos pais de presentes,
né? E a gente ia montar o quebra-cabeça. Eu acho que assim é uma cidade. É importante a pecinha do empresário, mas é importante a pecinha também lá do trabalhador, da pequena empresa. Então a gente vai construindo uma grande imagem, mas todo mundo é importante. E todas essas peças, elas precisam ser respeitadas e ter espaços nos governos democráticos, que eu prezo governos democráticos. E hoje me parece, Robson, que a participação popular ela está totalmente alijada do processo administrativo de Brusque. Eu te pergunto, quantas associações de moradores hoje têm funcionando na cidade? Olha, eu duvido que caibam que 5 dedos não sejam o bastante hoje, para dizer. No nosso tempo, Robson, existiam 32 associações de moradores funcionando na cidade. Uma vez por mês, eu recebia os presidentes das associações de moradores às 18 horas, lá na prefeitura, onde eles levavam as reivindicações e que eu prontamente anotava e encaminhava no dia seguinte para o setor responsável, mas nós discutíamos com esse setor as políticas públicas da cidade. Quando a gente ia lançar algo, quando a gente estava formatando algum projeto, a gente discutia com essas lideranças. Nós tínhamos também um orçamento participativo. Eu ia para os bairros, o vice-prefeito, os secretários, os servidores iam para os bairros. À noite, em reuniões para definir o orçamento do ano seguinte, tínhamos um planejamento de cidade até 2030, né? Os conselhos municipais todos funcionavam, eram fervorosos. E cadê isso? Isso não existe mais. Hoje, quem toma as decisões? Né? As decisões elas são comunicadas e pronto, não teve debate. Lógico, as decisões foram debatidas num pequeno grupo, num pequeno comitê, né? Que une aí o poder econômico com o poder político da cidade. E o principal destinatário de um governo, que são as pessoas, especialmente as que mais precisam, ficam de fora disso tudo. E, ao mesmo tempo, o poder econômico hoje, não tenho dúvida de dizer, controla a comunicação controla a comunicação na cidade. O poder econômico é o grande patrocinador hoje nos jornais, nas emissoras de rádio da cidade. E esses jornais, ou os principais jornais e as emissoras de rádio, pautam a sua linha editorial de acordo com o interesse de quem faz o pagamento da publicidade. Então, a gente dificilmente hoje ouve ou lê uma crítica a qualquer tema. Os temas eles são meio que sufocados, no meu ponto de vista. Por quê? Porque não é para falar mal de quem está no comando da cidade. Porque quem está no comando da cidade foi patrocinado por um time poderoso, e se falar mal do comando da cidade, por tabela, vai afetar o time que patrocinou. Então, há um pacto de hipocrisia na cidade, infelizmente. E o que é pior, Robson, uma boa parte da população, ela, apesar de ter o seu smartphone e estar recebendo informações, mas ela também se deixa pautar por aquilo que é dito na rádio e vem nos jornais, né? E como poucas polêmicas são trazidas, é como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, eu digo que a gente vive hoje numa Matrix em Brusque, é como se fosse um mundo paralelo. Existe um mundo real, mas a falta de medicamento hoje não ganha mais espaço na rádio ou no jornal. Eu digo assim que no meu governo, se faltasse uma aspirina numa unidade de saúde, era capaz de ser capa do jornal. Né? Existia, a meu ver, uma certa má vontade com o nosso governo. Mas, apesar disso, e eu acho que isso que enfurecia, né, quem era contrário, é que sempre os índices de aceitação do nosso governo foram muito bons. Até o instante em que a gente foi literalmente chutado da prefeitura, e que depois a gente reverteu na justiça, aquela decisão absurda, maluca,
mesmo depois da nossa saída, os nossos índices continuaram muito bons, né, porque a gente buscava envolver a população. Mas, então, eu vejo que hoje é um governo para poucos, é um governo submisso aos interesses dos ricos, os pobres que aceitem. Mais um exemplo, nós temos um comitê hoje na cidade, que é integrado aí pelas associações empresariais, por sindicatos empresariais, por diversos organismos da cidade. Geralmente é um comitê que está sendo puxado ali pela associação empresarial. Tenta investigar esse comitê para ver se ao menos um sindicato de trabalhador da cidade faz parte, para ver se uma associação de moradores faz parte do comitê. Nada. Mas é esse comitê que é ouvido pela administração. Então, para mim, fica claro, né? A administração e o poder econômico hoje estão aliados na cidade e para as políticas serem as políticas que beneficiem aquele público e não o público que mais importa. Até onde eu entendi, né, resumidamente, o que o senhor colocou, é que essas elites, né, esse poder econômico, destruiu a base, né, as associações, o intelecto, né, hoje é limitado, né, como o senhor falou, a imprensa é sufocante, eu até acrescento como limitado, né, as notícias. Você vai ler uma notícia que tem 5 linhas. Meu aluno da 6ª série escreve a notícia dessa, né? A gente não vê mais umas notícias bem colocadas, né? O prefeito Paulo Êcio, de onde, né? Como? Qual foi o histórico dele, né? Eles só colocam a entrelinhas, né? Esquece todo o contexto, né? É um recorte, na verdade é um recorte, né, do que a gente vê, não é todo o contexto. Isso é bem limitado, pelo que eu vejo, né? É um governo para os ricos, é um governo para a elite, é um governo que obedece aqui, essa é a pirâmide social, aqui as classes populares, e vai, à medida que vai chegando no topo, é a elite. O governo de Brusque hoje, ele segue o que a elite manda, né? Como é que nós procurávamos desenvolver o nosso governo? Nós sabemos que a sociedade tem essa forma piramidal, né? Os mais ricos são menos, estão na ponta, e os de menos posses formam a base da pirâmide. Mas a gente procurava envolver todos esses setores. Todos esses setores. Eu visitava a grande empresa como prefeito? Visitava. Mas eu visitava o bairro. Eu ia no movimento comunitário. Eu ia nas reuniões, visitava a pequena empresa, visitava os sindicatos, né? Eu procurava estar envolvido em todos os setores da sociedade, porque a minha tarefa era fazer políticas que tentassem representar os interesses da cidade. E todos os interesses são importantes, mas eu procurava entender os interesses e, através da política pública, desenvolver algo que fosse importante. Então, quando a gente criou muitas creches aqui, na base, a gente construiu, foi o governo que mais criou creches, prédios, e também vagas nas creches. Qual foi o objetivo disso? Foi, sim, dar qualidade para a educação das nossas crianças, fazendo com que houvesse uma formação desde a primeira idade diferenciada. A gente procurava cuidar de tudo, desde a alimentação, a qualidade também da formação dos nossos profissionais. Era importante para as famílias, porque elas podiam, no momento em que trabalhavam, saber que os seus filhos estavam com com educação de qualidade, mas essa política de base ajudava também os donos das empresas, porque a falta de trabalhadores, porque o filho não tinha onde colocar o filho, porque o filho ficou doente, enfim, era muito menor, porque os pais tinham onde deixar as crianças, né? Então, assim, foi uma política pública que beneficiou a cidade como um todo. E acho que hoje as políticas, elas são para o topo, apenas. Verdade, concordo com tudo isso que o senhor falou. Eu vou deixar aqui uma última questão para o senhor, né? Já que a gente já fez
um panorama básico, né? É uma discussão ampla, né? Não é simples a questão Brusque, né? E outra questão, né, que também é ampla, que eu gostaria da sua opinião, que é a questão Brasil, né? Hoje nós estamos numa situação complicada, né? Temos inflação, temos questões sanitárias, né? Temos várias questões, né, em debate, né? E qual que é a sua visão também a respeito desse contexto Brasil, né? Contexto nação? A sua opinião? Eu assim olho para o Brasil de hoje e me dá pena, me dá e reflito assim, né? O que faz o voto, o poder do voto e o poder da mentira. A partir de 2013, no Brasil, começou uma campanha muito forte, 2013, eu ainda estava na prefeitura, começou uma campanha muito forte, uma falsa, uma mentira, uma fake que foi passada para as pessoas, falando de nova política, né, da nova política que tinha que votar em quem nunca teve participação na política, era algo que criminalizava a política. E lógico que na criminalização da política, o destaque maior foi a criminalização de um partido, os partidos de esquerda, especialmente o Partido dos Trabalhadores. E isso fez com que, em 2018, nós tivéssemos a eleição no Brasil inteiro de ilustres desconhecidos. Com todo o respeito às pessoas que foram eleitas pelo voto, mas uma boa parte dos eleitores que votaram nas pessoas que foram eleitas não sabiam nem quem eram as pessoas. Simplesmente houve uma onda da antipolítica, houve um conjunto absurdo de fake news sem qualquer lógica, né? E eu cito aqui porque isso está nos livros de história, a tal da mamadeira de piroca. Se falava que se o Haddad fosse eleito, ia ser distribuída um kit para as escolas e a mamadeira tinha formato de pênis. E eu era candidato em 2018 e eu ouvia isso das pessoas quando eu chegava. É uma coisa que não tem lógica, é uma coisa despossuída de qualquer senso de lógica, mas as pessoas isso foi se espalhando através das mídias sociais, especialmente do WhatsApp, né? E nós elegemos um presidente que ele é um político de carreira, não só ele, como a sua família inteira, são políticos tradicionais, mas que procuraram vender a imagem e venderam a imagem que eram contrários a tudo que estava aí, que eram os críticos dessa política tradicional, mas eles faziam pior do que a política tradicional. Eles viviam da política, se tornaram ricos através da política, mas a população foi levada, né? E o que a gente vê de 2019 para cá, Robson, no meu ponto de vista? A gente vê um governo federal que não procura unir as pessoas. O governo, um governante, ele, na hora que é eleito, ele é eleito para representar aquele espaço territorial. Então, ele tem que buscar, através da política, que é o diálogo, a arte do diálogo, unir, aproximar as pessoas. E o que a gente vê hoje no governo federal, ou melhor, de 2019 para cá, é um governo especialista em criar rupturas, um governo especialista em criar crises, né? E que, por exemplo, ao invés de estar estimulando a educação, criando novas universidades, criando novos institutos federais, está estimulando políticas de distribuição de armas no país. Né? A gente, ao invés de hoje de ter um livro, né? Tem gente que sonha em ter uma pistola, ter uma arma. Então, é uma coisa insana, é uma coisa assim que acho que quando, e tu como é historiador sabe disso, que para a gente medir a história, fazer uma análise mais profunda da história, a gente tem que se distanciar do fato pelo menos uns 40 anos, para poder ter uma análise, digamos, não apaixonada a respeito daqueles fatos. Eu não tenho dúvida, Robson, que daqui a 40 anos, quando se contar a história desse momento do Brasil, os meus bisnetos, né, vão dizer assim, cara, como é que aquele povo permitiu uma insanidade dessa? Né? Como até certo tempo a gente falava do nazismo na Alemanha, né?
como é que se permitiu? E hoje tu vê que existem grupos nazistas espalhados pelo mundo afora, inclusive aqui em Santa Catarina. Então, assim, eu não vejo a hora que esse governo federal termine, né, porque esse governo hoje ele é o responsável pelo ódio que reina na sociedade, por esse preconceito. As pessoas preconceituosas saíram do armário, o ódio saiu do armário. Né? Hoje, espancar, bater, resolver as coisas na base do grito, na base do ódio, virou normal. Olha a quantidade de mulheres que são espancadas pelos seus maridos, pelos seus filhos, né? Se não está crescendo, por quê? Porque o machismo está sendo estimulado, o ódio está sendo estimulado. E nós precisamos de governos que venham com proposta de paz, né? Que venham com políticas definidas, mas com propostas que procurem, digamos, conciliar interesses, que procurem aproximar as pessoas e não desunir a sociedade. Então, estou contando os dias para o fim do governo federal que está aí. Obrigado, prefeito Paulo Écio, né? Eu falei com ele, prefeito, né? Eu costumo chamar pelo cargo, né? Maior que já foi exercido. Tem também deputado estadual, mas agradeço muito, né? O senhor ter aceitado o convite, tá? Muito obrigado. Quando o senhor quiser, tenho esse espaço para o senhor, tá? Muito obrigado mesmo, e até uma próxima, né? Quem sabe a gente vai ver o Brasil melhor, né? Ver uma Brusque melhor, o estado de Santa Catarina melhor até então. Com certeza. Né? Robson, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, acho importante a gente poder falar, e daqui a pouco pessoas vão poder estar assistindo, daqui a pouco as pessoas vão poder estar comentando, e acho bacana também, muitas vezes, debates, pessoas que venham com posições diferenciadas, né, para que quem está assistindo tire as suas conclusões. Eu acho importante, assim, quando a gente debate, nós não precisamos ter ideias semelhantes, mas o que nós precisamos ter é respeito. Então, eu respeito a opinião, eu posso não concordar com a opinião do outro, mas eu tenho que respeitar. E eu acho que esse respeito hoje está faltando. Então, aqui, eu me senti muito respeitado por ti, né? Lógico, a gente não fez um debate, a gente fez uma conversa, mas muitas vezes uma simples conversa como essa de hoje, Robson, hoje ela é impossível, muitas vezes, de fazer, porque nem todo mundo está disposto a conversar. Obrigado por essa oportunidade. Eu aceito conversar, né? Na verdade, foi uma entrevista, eu gosto de ouvir as pessoas, né? Pessoas mais bem esclarecidas que nem o senhor. Desde que a conversa não seja no lado nazi-fascista, né? Como temos alguém que cita um lema do integralismo de Plínio Salgado, da década de 30 aqui no Brasil, que é o lema nazi-fascista, né? Deus, pátria e família, um lema do integralismo, né? Nazi-fascista, né? E eu sou a favor da cultura, da arte, da liberdade de economia, do bem-estar social, né? E se entrar por esse campo aí, prefiro não respeitar as ideias e não debater, porque esse é um lado que eu não escuto. Mesmo porque isso é crime, né? A apologia a essas questões que tu mencionou é um crime. Então, a gente não pode compactuar com criminosos e com crime. Ok, muito obrigado, prefeito. Até uma próxima. Tchau. Valeu, Robson. Tchau, tchau. Obrigado.